Daniel capítulo 7. Disse para os irmãos há algumas semanas que fiquei um pouquinho mais consolado, porque, por exemplo, estou no sermão número 5, já aqui nesse capítulo 7. Hoje é o 5º sermão nesse mesmo capítulo. Se contar os anteriores, eu estou acho que no sermão número 10, mais ou menos. Então eu levei uns 10 a 12 sermões para chegar nesse ponto. Mas Calvino está no 37. Então, fiquei mais consolado. Nós leremos até o versículo 12 mais uma vez. E daqui a pouco leremos mais um trecho. Esse texto nós não projetamos, para que não percamos o hábito de abrir as Escrituras, de saber encontrar os textos bíblicos. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui um outro, semelhante a um jubá, tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O 9. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E o 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prorrogação de vida por um prazo indeterminado. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus Santo, soberano Senhor, reto juiz, nós louvamos, nós bendizemos e declaramos as tuas maravilhas.
Sabemos que o fazemos de forma imperfeita, de forma corrompida, porque procedem de lábios impuros, procedem de corações que se inclinam para a perversão e para a maldade. Mas eis-nos aqui, Senhor, como fruto do penoso trabalho de Cristo Jesus. Eis-nos aqui, pecadores que foram justificados naquela cruz, e que por Cristo Jesus fomos reconciliados contigo, ligados ao Senhor de forma orgânica, verdadeira, para todo sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nos trouxe aqui nesta noite para que pudéssemos, na mediação de Jesus Cristo, e instruídos e aperfeiçoados por teu Espírito Santo, oferecer-te um culto comunitário, culto solene. Eis-nos aqui, Senhor, uma porção da tua igreja que espera também em Cristo Jesus que da tua parte recebamos a porção que nossa alma carece. Instrua-nos, Senhor, alimente-nos, corrija-nos, eduque-nos na justiça. Tua palavra foi lida e temos plena convicção de que não voltará sem que cumpra o papel pelo qual ela foi designada. Que tudo concorra para a glória do teu nome, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós já sabemos que parte do propósito do que encontramos aqui no capítulo 7 até o capítulo 12 é encorajar Daniel. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar o esboço. Está com problema, né? Certo. Sabemos, então eu vou repetir algumas vezes porque tem alguns que anotam, certo? Mas eu posso disponibilizar depois o esboço também. Sabemos que parte dos propósitos de o Senhor ter revelado esses capítulos finais, de 7 em diante, são pelo menos 2: encorajar Daniel e fortalecer a igreja. Nós já sabemos também que esse tipo de literatura profética ou apocalíptica, tem ao menos 4 temáticas. Eu estou só repetindo o que já vem falando para os irmãos. Primeira temática: revelar sobre o crescimento do mal. Segunda temática: revelar sobre o cuidado de Deus sobre o seu povo, ou o cuidado de Deus por seu povo. Terceira temática: a segurança de que o mal não prevalecerá. E a quarta temática: a única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Quando nós olhamos para os primeiros temas, ou o primeiro assunto aqui do livro, justamente em boa parte do trecho que nós lemos, nós ficamos inseguros sobre como revelar sobre o crescimento do mal pode de alguma forma ter encorajado Daniel, ou poderia de alguma forma fortalecer a igreja. Mas nós já vimos que apesar de revelar sobre o crescimento do mal, o avanço da perversão, Daniel está sendo encorajado, e a igreja, o povo de Deus, está sendo fortalecido. O tema proposto já há algumas semanas é este: o sonho sobre os 4 animais, uma mensagem para perseverar e confiar nas promessas. Esse foi o tema que nós estamos mantendo no capítulo 7 inteiro. O sonho sobre os 4 animais. 2 pontos. Uma mensagem para perseverar e confiar nas promessas. Em primeiro lugar, dos versículos 2 a 8, o que nós vimos? O leão, o urso, o leopardo, o animal misterioso, um prenúncio do crescimento do mal. Então, parte daquelas temáticas
A primeira daquelas temáticas, que é revelar sobre o crescimento do mal, se cumpre aqui. Nos primeiros 8 versículos, o Senhor está dando a visão a Daniel sobre o crescimento do mal. Vimos também o segundo ponto, o segundo destaque, no último sermão, e o ponto foi esse: o trono, o ancião de dias, o tribunal e o cuidado de Deus por seu povo. Então vimos aqui nos versículos 9 a 12, no 22 e no 26, na visão de Daniel, ele vê o trono, o ancião de dias, ele vê o tribunal e a segunda temática aqui revelada, que seria o cuidado de Deus por seu povo, certo? Hoje nós veremos o terceiro ponto. Esse não está aí, vocês não anotaram ainda, porque eu vou apresentá-lo pela primeira vez. O terceiro argumento, o terceiro tópico, nesse capítulo 7, o Filho do Homem, 2 pontos, a segurança de que o mal não prevalecerá. Então esse você não tinha ainda, eu vou repetir. O Filho do Homem, com 2 pontos, o Filho do Homem, 2 pontos, a segurança de que o mal não prevalecerá. Eis a visão que Daniel tem. Voltemos ao texto, versículo 13 até o versículo 18. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. 17. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Esse ponto 3, para quem não pegou, o Filho do Homem, 2 pontos, a segurança de que o mal não prevalecerá. É a terceira temática desse tipo de literatura. Isso serve como uma referência para lermos esse tipo de literatura. Serve quando, por exemplo, formos ler o livro de Apocalipse, o livro das Revelações. Nós encontraremos essas temáticas lá também ao longo do livro. A segurança de que o mal não prevalecerá. Insistimos na premissa de que o Senhor está aqui encorajando Daniel. Nós já sabemos que estas visões estão acontecendo paralelas aos capítulos anteriores. Foi no primeiro ano do reinado de Belsazar que Daniel tivera essas visões. Então, quando Belsazar, no futuro, chegou a ter aquela visão da inscrição na parede, Daniel já estava muito fortalecido para encarar uma possível condenação ao dizer coisas desagradáveis para o rei. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse trecho aqui que nós lemos agora. Quando Daniel tem essa segunda parte da visão, a primeira parte são os animais, são desagradáveis, mas quando Daniel termina essa segunda parte da sua visão,
Olha a reação dele, olha como o profeta ficou. Olha o impacto que essa visão do Filho do Homem causou em Daniel. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. É claro que todas as outras visões estavam impactando Daniel, mas as visões todas, elas culminam nesta última revelação. Esta passagem que nós lemos, esse trecho agora, esta passagem não pode ser vista de outra forma, senão na revelação da pessoa de Cristo. Foi Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que apareceu na visão de Daniel, na descrição aqui, como um filho de homem, quando Cristo ainda não havia tomado a forma humana. Nós começamos a entender ou a encontrar respostas para aquelas perguntas que eu insistentemente fiz quando comecei a caminhada aqui em Daniel. Como que essas visões podem de alguma forma trazer encorajamento para esse homem que está no cativeiro? Como que essas visões poderiam trazer de alguma forma fortalecimento, perseverança para a igreja? Não é possível encontrar encorajamento, não é possível ser fortalecido, não é possível perseverar diante de situações tão adversas como esta, se não se contemplar o Filho do Homem. Não é possível, não é possível. João, na ilha de Patmos, quando está descrevendo a besta e as abominações, e as destruições, e as assolações, ele está consolado, ele está fortalecido, ele está encorajado, porque ele vê na sua visão o cordeiro como tendo sido morto. Eis aqui a resposta do que de fato pode encorajar, o que pode firmar os nossos passos, o que pode fazer com que se contemple além das circunstâncias. Aquele que vai ser dito no Novo Testamento que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que Paulo vai dizer que nele converge todas as coisas. Aquele que Paulo vai dizer que é a plenitude de todas as coisas. Aquele que Paulo vai dizer que preenche todas as coisas. Não há vazio existencial, não há buraco no coração, não há vazio da alma que não se preencha com aquele que preenche todas as coisas. Então Daniel no cativeiro, e sob todas as ameaças que nós sabemos que ele passou, e outras que nem foram registradas, está consolado, está confortado, está revigorado, mesmo sob pena de morte, mesmo sob ameaça de morte constante, mesmo sem o amparo do seu clã, mesmo sem o amparo da sua família ou da sua terra natal, ele está com os olhos postos naquele que chegou nas nuvens, semelhante à filha de um homem. É bom nós lembrarmos que lá no futuro, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então essa era a promessa. Daniel não poderia tê-lo visto lá já em carne, já exatamente como filho do homem, senão ele não cumpriria a promessa, porque a promessa é de que ele viria da semente de Abraão, da semente de Davi. Cristo começou a ser homem quando apareceu sobre a terra como mediador, e isso é importante para nós entendermos. O mediador teria de ser plenamente homem e plenamente Deus. Daniel não tem essa visão ainda. Daniel não tem a visão dele plenamente homem, porque ele só se tornaria plenamente homem, e assim o nosso mediador na plenitude dos tempos. É por esta razão que o profeta não diz que Cristo se fez homem naquele período, lá na sua visão, mas apenas semelhante a homem, pois do contrário ele não teria sido o Messias, outrora prometido. Se ele desde o princípio houvesse se revestido de carne humana, então não teria nascido da nossa linhagem, e a palavra do Senhor, seu decreto, não teria se cumprido. Cristo não era homem desde o princípio.
mas apenas apareceu na figura humana. E aqui eu trago uma citação, lá dos primeiros séculos, de um dos pais da igreja, Tertuliano, que diz o seguinte: então o Filho de Deus vestiu-se de um espécimen de sua humanidade. Ele não precisaria. Nós vamos entender por que ele o fez. Este foi o símbolo da futura carne de Cristo, mesmo quando tal carne ainda não existisse. Então vemos quão adequadamente essa figura se harmoniza com a coisa significada, com o propósito da revelação, na qual Cristo se manifestou como Filho do homem, embora ele então fosse o eterno Verbo de Deus. Sabe o que deu vigor para Daniel? Ele vê a segunda pessoa da Trindade já demonstrando-se naquilo que faria na história. Eu me tornarei um igual a vocês. E todas as profecias de Moisés e os profetas até então fazem sentido. Os olhos de Daniel são abertos. De fato há esperança. De fato, não importa o Nabucodonosor, a cabeça de ouro e a Babilônia. Não importam os medos e persas naquela estátua de prata no peitoral e nos braços. Não importam os gregos, não importam nem sequer os romanos. Nesses versículos que nós lemos agora, há a junção, a revelação do ideal, da solução, da salvação, da redenção, do alívio, do propósito de todas as coisas. O Deus eterno se fará homem e habitará entre nós. Essa é a mensagem central. É aí que Daniel então tem o vigor para enfrentar o que precisasse enfrentar. Aí está o vigor que a igreja precisa para perseverar. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos essas duas premissas sendo reveladas, sendo confirmadas naquilo que Daniel de antemão vira. No diálogo de Jesus Cristo com o mestre Nicodemos, ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Parte do que Daniel absolve aqui, apreende aqui, e parte daquilo que a igreja ao longo dos séculos vai aprender, e esse aprendizado produzirá então essa fé, produzirá esperança, produzirá perseverança, produzirá vigor. É que o Senhor a quem nós servimos é o Deus eterno. Era difícil para os romanos entenderem isso, a não ser que o Espírito lhes desse compreensão, porque os romanos estavam acostumados a seguir generais, homens bravos, e só arrastavam multidões de seguidores os conquistadores, os comandantes, os generais, os vitoriosos na perspectiva humana. E chega um sujeito anunciando, um sujeito que rendeu-se, que entregou-se. Não vou seguir esse sujeito. Que general é esse? Que senhor é esse? E aí então a igreja tem essa fala, Jesus dizendo: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Senhor a quem nós servimos é o Deus eterno, invisível até então, mas real. E Ele aparece em figura humana, como se fosse homem, para que Daniel, ao vê-lo, pudesse contemplar essas duas naturezas. Eu estou me prendendo a uma delas por enquanto, certo? Como ele vai dizer aqui, no versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Eu estou na primeira parte do que Daniel está vendo, o seu poder. Quando, lá no Evangelho de João, que Jesus está sendo procurado para que ele multiplicasse pães e peixes, quando ele multiplicara pães e peixes na véspera, e uma multidão vai até ele, porque queria meramente o pão material, meramente queria que ele multiplicasse pães e peixes, Jesus vai dizer o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. A igreja precisa ter isso em mente. Os judeus murmuravam, tropeçaram na fé, foram excluídos da ceia, foram excluídos do banquete, porque eles não reconheciam que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Na mesma passagem ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a vida, é a minha carne. E ele ainda diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Não pode se perder de vista a divindade de Cristo, que aparentemente foi um pobre coitado, entregue na cruz, mas é o eterno Deus, é o Senhor de todas as coisas, é o Criador supremo de todas as coisas, é o Verbo eterno de Deus, gerado desde a eternidade, com a mesma substância do Pai, Deus como Deus, Senhor como Senhor. Há poucas coisas que poderiam dar para nós algum ânimo, meus irmãos, e ainda que pareça que ir no shopping fazer compras, ou sair de férias pode trazer algum ânimo para nós, nada pode fazer com que nós permaneçamos firmes do que reconhecer que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações, que há apenas um túmulo na história da humanidade que encontra-se vazio, e quando aquelas mulheres chegaram para procurar o seu Senhor ali no túmulo, ouviram dos anjos que ele não estava ali, ele não poderia ser detido na morte. Não há problema insolúvel para esse Senhor, não há situação sem volta, não há caminho sem volta. Ele é o Redentor, é o Senhor de todas as coisas. Tenta apagar essa imagem daquele ser humano transvestido de Jesus nos filmes de Hollywood. Tente lembrar das manifestações no Antigo Testamento do anjo do Senhor, que nós não podemos descrever a sua imagem, mas podemos sim reconhecer o seu eterno poder. João estava inconsolável das visões que estava tendo lá no livro de Apocalipse, naquele período lá na ilha de Patmos, mas ele só é acalentado quando alguém diz para ele: fica calmo, porque o leão da tribo de Davi, o cordeiro como tendo sido morto, ele tem poder de abrir o livro e desatar os selos. Diz-nos o texto, literalmente, que ele chorava muito. E ao mesmo tempo que ele se revela como o onipotente, que é conduzido pelas nuvens e que está diante do trono, ele revela-se em forma semelhante ao homem, ao Filho do homem, simpatizando-se com a nossa humanidade. Certamente isso encorajaria Daniel, certamente isso fortaleceria a igreja. Aqui encontra-se, como eu disse, a terceira temática desse texto de literatura apocalíptica: a segurança de que o mal não prevalecerá. E a segurança de que o mal não prevalecerá
é que o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem e habitou entre nós. João, escrevendo seu evangelho, ele fala exatamente isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daniel estava vendo isso, meus irmãos. Mas nós podemos ouvir isso pela fé, podemos ver isso pela fé. Ele estava no princípio com Deus. Daniel presenciou isso, meus irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nem aqueles impérios, nem o inferno inteiro prevaleceu ou prevaleceria. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. Aqui agora ele está descrevendo a visão de Daniel. Aquele filho, literalmente ele vai dizer, eu estava olhando, aí no versículo 3, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu. Ele está descrevendo o Verbo eterno, e em seguida ele o descreve como o Filho do homem, descrevendo as suas duas naturezas, as duas naturezas do nosso Redentor. E só assim ele poderia ser o nosso mediador, representando o Deus diante de nós e representando a nossa humanidade diante de Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o veio para o que era seu, e os seus não o, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu vou e você repete esse último versículo, se você se sentir à vontade. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É isso que Daniel está vendo. É isso que pôde encorajá-lo. Isso que fortaleceu e fortalece a igreja. É isso que pode trazer o vigor para a nossa alma. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu procurei algumas citações para descrever na história da igreja como a igreja em vários momentos está sendo revigorada por estas verdades, o Deus eterno que habitou entre nós. Como que o povo de Deus está recebendo esperança, ânimo, e onde sustenta-se a nossa segurança de que o mal não prevalecerá. A nossa segurança de que o mal não prevalecerá encontra-se no eterno Filho de Deus, que veio em nosso favor. Eu vou abrir aspas agora e vou fechar só no final. Eu vou transitar aqui entre pais da igreja, puritanos e alguns reformadores. Jesus, o Senhor da glória, como afirmado por Tiago, o belo e glorioso, como ensina Isaías, o resplendor da glória de Deus, como registrado na carta aos Hebreus, repleto de graça e de verdade, de acordo com João, foi ao mesmo tempo verme e não homem. O eterno Filho de Deus tornou-se o opróbrio dos homens e desprezado do povo, assim como ensinado no Salmo 22. De acordo com Isaías, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
O ancião de dias se tornou criança de dias e experimentou aflição em todos eles. Não há nada que pode trazer vigor para você e para mim. Não há nada que pode fortalecer de fato a nossa fé. Não é a reunião dos jovens que pode animar a nossa fé. Não é ter programações abundantes para as crianças, nem diversão para elas na igreja. Não é o nosso musical que pode de fato encorajar as pessoas. É no dia da aflição lembrar que não há meios, não há maneiras de expressão maior de amor do que o eterno Filho de Deus se tornar, como diz aqui esse sábio do passado, um opróbrio do homem, escória do mundo, por amor de você, por amor de mim. Uma citação de um puritano, John Flavel, lá do início do século 17: não consistiu isso em uma abnegação impressionante, uma entrega tão impressionante, esse fato da encarnação do Filho de Deus. Continua: ele que desde a eternidade recebe sorriso e a honraria do Pai, que desde a criação foi adorado e cultuado pelos anjos como seu Deus, agora precisa se tornar um estrado e ser pisado por todos os canalhas. Eu não posso de maneira nenhuma questionar o amor de Deus, achar que por um instante sequer Ele tem se esquecido de mim, que por um pequenino espaço de tempo Ele não viu a minha aflição. E as Escrituras estão abarrotadas de exemplos de servos do Senhor que tiveram este sentimento. Se os apóstolos tiveram esse sentimento, eu não posso me abster de também tê-lo. Se o povo de Deus no deserto se sentiu desamparado, mesmo que todos os dias, todas as manhãs eles se levantassem e vissem a providência de Deus sendo renovada na vida deles, mesmo que todas as noites eles fossem alumiados por uma coluna de fogo, ainda assim se sentiram desamparados muitas vezes. Quantos milagres nós já tivemos nas nossas vidas, quantas nuvens o Senhor já nos protegeu do calor intenso, quantas águas frescas para descedentar a nossa sede, quantos alívios e quantos alentos, e ainda assim estamos sujeitos, como nos dias do profeta Isaías. Porque dizes, ó Israel, e falas, ó Jerusalém, Judá, o meu caminho está encoberto, ó meu Deus. Eu ainda continuo entre aspas aqui agora. Jamais ocorreu humilhação maior que a de Jesus. Ninguém desceu tão baixo, porque ninguém veio de tão alto. Ele se despiu das prerrogativas de sua divindade e dos mantos da sua glória. Para quê? Para se tornar objeto de vergonha e de ridicularização, por amor. Por amor. E nós o questionamos quando somos frustradozinhos, quando algumas das nossas expectativas não são atendidas. Por um instante da nossa vida nós achamos que Ele é servo. Há quem ore determinando coisas para o eterno, como se o verme pudesse, nem vou dizer o olheiro poder falar alguma coisa para o vaso de barro, questionar o olheiro. Eu vou usar outra linguagem bíblica, quando o verme pode de alguma forma questionar o seu Criador, porque assim o povo de Israel era chamado de vermezinho de Jacó. Se a nação toda diante do Senhor é como um vermezinho, imagina um de nós, nos nossos aborrecimentozinhos, nas nossas frustraçõezinhas, nos nossos desagravozinhos. Mesmo que se transformasse um anjo justo em uma minhoca, presta atenção nessa citação, mesmo que um anjo justo, revestido de luz, se transformasse numa minhoca, ainda assim seria uma comparação inútil para demonstrar o que significou para o Filho de Deus se humilhar tanto. E aqui eu vou terminar, dentre as citações, uma que eu usei numa escola bíblica dominical. Um discípulo dos apóstolos, Basílio de Cesareia, nasceu 330 e morreu 379, viveu só esse tantinho mesmo, mas nesse tantinho,
Olha o que esse homem contemplou. Abre aspas só para ele. Em tudo que concerne ao Senhor Jesus, encontramos lições de humildade. Em tudo, tudo. Quando o bebê foi deitado em uma caverna, e não em um berço, mas em uma manjedoura. Na casa de um carpinteiro e de uma mãe pobre, ele se sujeitou à mãe e ao esposo dela. Foi ensinado e prestou atenção ao que não precisava aprender. Formulou perguntas e teve sabedoria admirada mesmo só quando indagava. Suas perguntas eram desafiadoras. Ele se submeteu a João. O Senhor recebeu o batismo das mãos de seu servo. Não exerceu o maravilhoso poder que possuía para resistir a quem lhe atacava. E como que cedendo espaço a uma força superior, permitiu à autoridade temporal exercer o seu poder pertinente. Ele foi levado perante o sumo sacerdote como se fosse um criminoso e na sequência conduzido ao governador. Suportou calúnias em silêncio e se submeteu à sentença, embora ele pudesse ter refutado as falsas testemunhas. Ele não só as conhecia, mas como os seus corações. Foi alvo de cuspe promovido por escravos, dos lacaios mais vis. Ele se entregou à morte, a morte mais vergonhosa já conhecida pelos homens. Assim, desde o nascimento até o fim da vida, ele experimentou todas as exigências que recaem sobre a humanidade. E, depois de demonstrar humildade até esse ponto, manifestou sua glória, associando-se na glória com quem compartilhou da sua desgraça. Ele ainda levou consigo muitos dos seus algozes. E para fechar, a encarnação foi para o Filho de Deus uma humilhação sem par. O Filho que teve sede foi o mesmo que criou a água. O Filho que ficou cansado demais para carregar a cruz era o mesmo que sustenta o mundo inteiro. O Filho que teve o lado traspassado foi o mesmo que deu fôlego de vida àquele que o feriu. A encarnação do Filho de Deus neste mundo de pecado e miséria foi verdadeiramente um ato de humilhação. Ele começou com seu nascimento e continuou até sua morte e sepultamento. Parece que não é coisa de nada, mas o texto diz-nos: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Dentre essas visões, o que ele vira? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o 14, vamos juntos? O 14. Foi-lhe dado domínio e glória. Eis aí a segurança do povo de Deus. Aí está a segurança de Daniel. Que privilégio Daniel experimenta. Que privilégio precioso naquelas visões. E alguns de nós podem dizer: mas se eu visse uma coisa dessas, eu também seria revigorado. Se eu visse um anjo falando alguma coisa, se eu visse o eterno Filho de Deus. Mas olha o que ele diz para nós no Evangelho de Mateus. O nosso Redentor: por aquele tempo exclamou Jesus: se você se sentiu encorajado nesse pequeno trecho, você poderia vir atrás de mim. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas
aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Estamos numa situação muito melhor do que Daniel, porque não vimos apenas a promessa, nós temos plena convicção da concretização da promessa. Se a promessa já acalentou o coração de Daniel, já lhe encorajou, imagina nós, que já temos a concretização de que o eterno Filho de Deus já veio entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós todos testemunhamos que vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que o Senhor nos fortaleça e nos permita continuar caminhando, porque Daniel capítulo 7 ainda não terminou. Se o Senhor nos der graça, nós seguiremos adiante.